E aí pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre homens interrompendo mulheres. A maioria dos homens não percebe quando está fazendo isso porque está tão acostumado a não deixar uma mulher falar, né? A raiz, né, tá tão entranhada, né, de que ele acha que a mulher não é capaz de concluir uma ideia, né, de concluir uma fala, de falar sobre algo, né, que ele já sai logo interrompendo a mulher. Existe um termo para isso chamado man-interrupt, né, em inglês, que significa homens interrompendo mulheres, né. Isso acontece, por exemplo, no trabalho. Você está lá numa reunião de trabalho, você está falando, o cara te interrompe para continuar falando exatamente o que você estava falando. Mas ele te interrompe porque simplesmente ele acha que ele tem o direito de fazer isso, né? E isso acontece muito na vida política, né? A gente já falou sobre violência política de gênero. Isso acontece muito na vida política, né? Que as mulheres estão num espaço público expondo uma ideia e elas são constantemente interrompidas por homens. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vê um programa de entrevistas em que as mulheres estão sendo questionadas sobre alguma coisa e ela é constantemente interrompida por outros homens, ela não consegue concluir uma ideia, né? Você já deve ter passado por isso em algum relacionamento seu, que você está falando alguma coisa e o homem te interrompe, ele não deixa você concluir a ideia, né? Em algum grupo de trabalho, na faculdade, ou um professor, alguma coisa assim, no seu trabalho, por exemplo, você não consegue concluir uma ideia, porque o cara não deixa, né? Isso é muito comum dentro do relacionamento, né? Você está expondo o seu ponto de vista ali de alguma situação e o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, enfim, ele não deixa você falar, né? Ele não deixa você terminar uma ideia, ele não deixa você concluir, né? Isso vem de uma raiz que machista da nossa sociedade, de que a mulher não precisa falar, né? A mulher ela não tem o direito de falar, né? Ela não é capaz de concluir uma ideia, né? Ela não é capaz de concluir um raciocínio, né? Então, ela não tem por que falar. Você, como homem, é capaz de falar mais do que ela, você é capaz de falar por ela, né? Então essa é a raiz, né, de quando a gente vê um homem interrompendo uma mulher. É muito comum, então a gente acaba que a gente se acostuma, nós como mulheres, acabamos que a gente acostuma, né, com aquela situação de estar falando algo e quando você vê, você se viu interrompida por um cara que está ali te impedindo de falar, né? E isso é muito sutil também. Isso acontece de uma forma muito sutil, né? E a gente acaba se habituando com isso, né? A gente, inclusive, dentro da igreja também acontece, né? De um homem não deixar uma mulher falar e muitas vezes é na forma de uma piada, né? Numa brincadeira, né? Bem entre aspas aí, né? Numa brincadeira que o cara fala, não, 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 peraí, deixa que eu explico. E aí ele te corta, né? E começa a explicar uma situação, né? Então, isso é muito comum, você já deve ter passado por isso, talvez você não saiba, que é uma maneira de um homem silenciar uma mulher, né? Muitas vezes também numa situação de discussão mesmo, que você esteja passando, ou no trabalho, ou no seu relacionamento, que você quer expor ali o que você está passando, né? O que você não está contente, você quer falar, você precisa falar, e o homem não te deixa falar, ele te interrompe, né? Então a gente acaba se acostumando com esse lugar de não conseguir falar pelas constantes interrupções que a gente sofre no nosso dia a dia, né? Isso é muito comum, então passe a reparar as coisas que você passa no seu dia a dia e você vai perceber como você é constantemente interrompida por homens e constantemente o que você diz é invalidado, né? É desconsiderado pelos homens, né? Então fica atenta, você vai reparar que isso acontece com bastante frequência com você. Até o próximo vídeo.